Ele pode virar esse mundo pela vez. É Deus que tudo não me começar, Ele manda vir. Foi Ele que tocou nas águas do mar abriu. E o povo atravessou o mundo pela fé. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Deus seja com a irmã. Deus seja com a irmã. Deus seja conosco. Deus seja conosco. Que o Senhor te use como sempre. Que o Senhor te use como sempre. E nos abençoe como nunca. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Vamos nos a paz do Senhor, igreja. Amém. É bom estar aqui, juntamente com a igreja reunida, para falarmos, do Senhor, do Senhor Jesus, porque Ele é bom e o tempo todo Ele é bom. Amém? Porque esse tempo seco prejudica muito. E hoje de manhã já estive na consagração, já dei uma saudação, e eu vim de Itajaí, estava lá com minha filha, e lá estava muito frio. E chega aqui, a gente tem uma. Mas Deus está no controle. Eu estou muito feliz de poder estar aqui, da irmã Paula nos ter convidado. E creio que o Senhor já está falando conosco e vai continuar falando. Amém? Podeis assentar. Aleluia. Eu não sou aqui do estado de São Paulo. Eu sou do estado do Rio de Janeiro. Sirvo a Jesus há 25 anos. Nós estamos na presença do Senhor, fazendo a sua obra. Ele nos enviou aqui para o estado de São Paulo, já há 10 anos, 4 anos e meio ficamos em Itatiba,
já estivemos ministrando na igreja que a irmã Paula, lá no Bessa, mas não era o senhor pastor, era? O presidente. E ali nós estivemos um dia no culto das irmãs também, e foi uma bênção. E assim nós vamos seguindo, falando da vontade do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, pois eu amo essa palavra. Eu amo a palavra e amo o dono da palavra. Ele é tudo para mim. Eu aprendi a amá-lo, porque assim eu pedi que ele me ensinasse. Por quê? Porque nós precisamos aprender a amá-lo acima de tudo. Porque se não for assim, nós não suportamos a caminhada, os processos, porque são pesados, traz sofrimento, traz dor. E no meio da caminhada, muitas vezes, muitos param. Mas quando nós o amamos em primeiro lugar, e eu pedi isso para ele, porque ele me deu o ministério da palavra, me deu o ministério do ensino, e eu disse: não quero ser hipócrita de estar diante da igreja que é do Senhor e pregar algo que eu não vivo na minha vida. Porque podemos ter todo o conhecimento da palavra, Gênesis e Apocalipse, mas não praticar o que ela nos ensina e nos diz que temos que fazer. Foi um desafio e tem sido um desafio há 25 anos, mas ele é o primeiro na minha vida. Primeiro do que as filhas, primeiro do que todos aqueles que fazem parte da minha vida e até mesmo da minha própria vontade. Porque é assim que essa palavra me ensina, e é assim que eu preciso ser, como serva, como filha, fazendo aquilo que é a vontade dele. Amém? É bom nós nos apresentarmos, porque as pessoas que não me conhecem, e nós precisamos, né? Eu estava no Ministério de Madureira, 18 anos, mas o Senhor agora me levou para o Ministério do Belém, e ali nós estamos há 4 meses, mas estamos na presença do Senhor. Sem mais delonga, nós lemos, né, o texto, né, o tema que o pastor já leu. Eu até fiz um estudo, mas Deus me levou para outro lugar. Vamos conversar sobre Davi, vamos falar sobre Davi, mas vamos falar de um salmo que eu amo muito e que faz parte da minha oração. Por quê? Davi, ele sempre orava a Deus, né? Pedindo conselhos, direção, não é verdade? Ele era, né, esse homem segundo o coração de Deus após o seu verdadeiro arrependimento, após o seu pecado de adultério, de homicídio, aonde ele foi confrontado pelo profeta, né? E ali ele se arrependeu e se converteu. Porque não há ninguém perfeito. Somos imperfeitos, mas estamos caminhando a um aperfeiçoamento, porque o Senhor busca esse aperfeiçoamento na vida dos santos para a obra do ministério. E quem vai nos conceder esse aperfeiçoamento é a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, e ela é aquela que nos liberta, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis
ele escondeu a palavra do Senhor no seu coração para não pecar contra Deus. Então nós vamos meditar um pouco no Salmo 25. A epígrafe desse salmo diz assim, nós vamos ler os 5 primeiros versículos. Salmo 25. A epígrafe do salmo diz assim: Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos e lhe perdoe seus pecados. Salmo de Davi. Todos encontraram? Davi diz assim: a ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. No 4, ele diz assim: faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Pai, aqui está a tua palavra e aqui eu estou diante do Senhor. Pai, a palavra não é minha, mas é tua. E o Senhor sempre disse que estaria comigo aonde o Senhor me levasse. Porque tu conheces o meu coração e sabe quem eu sou. O Senhor me vê no meu assentar, no meu levantar. Que nenhuma palavra que saia aqui da minha boca seja minha, mas seja do céu, para a tua igreja, Senhor, nesta noite. Espírito Santo, ajuda-me, pois eu necessito e dependo totalmente do Senhor. Que o Senhor, Pai, sonde os corações presentes aqui. Repreende toda a fadiga desse dia, toda a preocupação, para que a tua palavra, Senhor, que cura, que exorta, que renova, que liberta, que faz a obra completa do Senhor em nossos corações, possa, Senhor, encontrar guarida no coração daqueles que o Senhor permitiu estar aqui. Pois a palavra é tua, Senhor, e é o Senhor, amado Espírito Santo, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, para que possamos compreender e entender a tua vontade, os teus planos e os teus caminhos para nossas vidas. Eu peço a ti a tua ajuda e cooperação mais uma vez nessa noite, nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia. Eu sempre oro esta palavra, porque eu preciso conhecer o caminho do Senhor. Porque se nós não conhecermos o caminho do Senhor, a vontade do Senhor para a nossa vida, nós vamos prosseguir nessa caminhada, fazendo a nossa própria vontade, achando que o caminho que eu sigo, aquilo que eu sigo, é a vontade de Deus. Há muitos momentos até parece que nós estamos fazendo de acordo com a vontade de Deus, mas na verdade não está. Porque os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos, e os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Nós temos vontade, sim, mas quando nós precisamos de algo, ou vamos fazer algo,
existir, Ele já conhecia tudo sobre nós, antes da fundação do mundo. Eu sempre digo que nós conhecemos a data do nosso nascimento, mas nós não conhecemos o dia que já está determinado por Deus para nos levar. Por isso que precisamos o que? Estar preparados. Precisamos rever dia a dia nossa atitude, condição que nós estamos diante do Senhor, o caminho que nós estamos seguindo, se verdadeiramente estamos seguindo o caminho que é a vontade de Deus, se estamos fazendo a vontade de Deus, se aonde nós passamos, nós podemos, despertar para outras pessoas a essência, a pessoa de Deus em nós e sobre nós. Então, é necessário, como Davi diz aqui, faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. O tema dessa mensagem é buscando conhecer os caminhos do Senhor. A introdução diz assim: o Salmo 25 expressa não apenas o pedido de socorro e perdão, mas também o desejo de alguém que quer conhecer mais ainda os caminhos do Senhor e viver de acordo com os seus padrões, com os padrões de Deus. Eu preciso conhecer mais ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Está lá no livro do profeta Oséias. E nós precisamos. Por quê? Porque eu não posso ter intimidade com Ele, um relacionamento com Ele, se eu não conhecer. Nós estamos nos vendo hoje, mas ninguém me conhece aqui. Como eu não conheço ninguém, nós começamos, eu e o irmão Paulo, no WhatsApp, às vezes mandamos algumas mensagens, não é verdade? Mas nós não temos intimidade. E nós precisamos ter essa intimidade com esse Deus que nos ama, que é o nosso Pai, que é o nosso amigo, que quer um relacionamento pessoal comigo e com você, porque foi assim no princípio, mas esse relacionamento foi quebrado pela desobediência dos nossos primeiros pais. E a vida de Deus foi tirada de nós. Mas Ele quer retornar. Ele quer retornar. Ele quer retornar porque Ele é um Pai que quer continuar com a amizade que Ele começou no princípio. Mas isso não depende só dele. Depende de mim, depende de você. Salomão, em Provérbios 4:23, ele diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, fontes da vida, em outras traduções. O que Salomão está dizendo? Guarda o teu coração, porque é dali que vai as emoções, dali que saem as decisões, dali que saem as escolhas. Porque não podemos servir ao Senhor de qualquer maneira. Não podemos servir ao Senhor como Nicodemos, que era príncipe dos judeus, era mestre de Israel, ele ensinava na sinagoga, mas ele era apenas um fariseu religioso e não estava apto para a vida eterna. Ele teve ali aquele confronto com o mestre e ele não entendia o que Jesus estava dizendo para ele. E muitos estão na igreja como religiosos, cumprindo uma religião, mas essa religião não transforma o homem de dentro para fora, porque a nossa transformação não é apenas o exterior, mas é lá no interior. Por isso que Nicodemos não entendeu quando Jesus disse: na verdade eu vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aquele homem que era sábio, era instrutor, era profeta,
era o ventilador. Então é de Deus, é de Deus. E essa transformação ela acontece na vida do homem, porque ela aconteceu na vida de Paulo. Paulo, quem era? O perseguidor. Mas quando ele começou a conhecer o Evangelho e conhecer os valores que tem em Cristo, ele foi transformado de perseguidor a perseguido e nos ensinou acerca do amor verdadeiro, o amor incondicional, o amor ágape, que eu e você, como igreja, precisamos aprender. O amor incondicional, não condicional, o amor que perdoa, o amor que ama verdadeiramente, o amor que compadece dos pecadores, conforme Jesus, porque ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Aleluia. E essa palavra, ela é aquela que transforma, porque isso acontece comigo há 25 anos e vai até o dia do Senhor Jesus Cristo, a qual Ele vai me levar, porque eu sei quem eu era antes de Cristo e sei quem eu estou sendo hoje em Cristo, por Cristo e para Cristo. Por isso precisamos conhecer os padrões de Deus. A oração de Davi, essa é a oração de quem está firme com o Espírito, pois por natureza do nosso desejo é seguir o nosso caminho, e se pudermos segui-lo, ficaremos satisfeitos. Todavia, quando aprendemos melhor com o Senhor, nossa oração é: mostra-nos teus caminhos, ó Senhor, ensina-me as tuas veredas. Provérbio diz também que ao homem há caminhos que parecem perfeitos, mas são caminhos de morte. Porque quando nós não temos a Cristo, nós andamos pelos nossos pensamentos, nossas forças, nossos caminhos, e achamos que aquilo ali está perfeito, mas não é, são caminhos de morte. Por isso que o mundo está conforme está. Muitos estão perdidos, muitos estão ainda perdidos. O que significa veredas? As veredas na Bíblia são caminhos ou trilhas que representam a jornada espiritual do indivíduo. Elas simbolizam um caminho que devemos seguir para alcançar a sabedoria, a verdade e a comunhão com Deus. As veredas podem ser vistas como guia para a vida espiritual e moral. Essa oração de Davi é uma oração intercalada com meditação. Por meio da oração, Davi derrama sua alma de forma profunda, fazendo a Deus os seguintes pedidos. No capítulo 1, no Salmo 25, no verso 2, ele diz assim: não me deixes confundir. E nós precisamos pedir ao Senhor para não nos deixar confundidos, porque o inimigo é sujo, ele é astuto. A palavra do Senhor diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E ele, quando vê a nossa fraqueza, a nossa debilidade, ele faz o quê? Ele tenta fazer algo parecido como se fosse da parte de Deus. Não é assim, pastor? Para nos confundir. Mas nós precisamos ter o discernimento
sou amiga do Espírito Santo. Então ele ora, não me deixes confundido. No verso 4, ele diz, vai saber, né, os teus caminhos, Senhor, e ensina-me as tuas veredas, os teus caminhos. A palavra do Senhor diz, Jesus diz, né, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, e se nós estamos no caminho, o que nós precisamos fazer? É agora conhecer a verdade, porque Ele é o caminho primeiro. Eu pisei no caminho, eu entrei no caminho, então eu preciso agora buscar a verdade. Por que a verdade? Porque a verdade é que vai me edificar, a verdade que vai me libertar, a verdade é que vai me santificar, a verdade é que vai me trazer vida, e aí eu vou ter a vida e vou estar presente com Deus. É um processo. A vida vai sendo gerada em nós, porque encontramos o caminho, e esse caminho é Jesus. Ele é a verdade, e ele diz lá em João 17, naquela oração que ele fez aos discípulos, e essa oração hoje é para nós, como discípulos, como servos, como filhos. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia. No verso 6 ele diz, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Então ele vai orando e vai pedindo isso para o Senhor. No verso 18 ele diz, perdoa os meus pecados, olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Muitas vezes nós, pecamos, erramos, e nós pedimos somente o perdão, mas nós não expressamos ao Senhor o pecado que nós cometemos, porque Davi, além de pedir o perdão, ele confessava a Deus tudo aquilo que ele havia feito de errado, como ele fez no Salmo 51. Ele entendeu, ele viu o quanto ele errou contra Deus, e o quanto ele fez e pediu. Foi uma das primeiras pregações que eu ouvi, foi o Salmo 51, verso 10, que ele diz, cria, ó Deus, em mim um coração puro, e renova em mim o espírito reto. E assim a gente ora até agora, até hoje. Por quê? Porque ele reconheceu que o coração dele não era puro, e o nosso coração não é puro. Por isso ele disse, cria, ó Deus, criar é trazer à existência aquilo que não existe. E ele vai orando, e ele ainda pede, não me lances fora da tua presença, e nem retires o teu espírito de mim. Eu acredito que ele deve ter falado assim, ó, pode me tirar tudo, Deus, tira minha coroa, tira tudo meu trono, mas não tire a tua presença, não me lances fora, e nem o teu espírito de mim, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação. E nós precisamos fazer essa oração, porque erramos em todo momento, pecamos por palavras, por pensamentos, por obras, e isso está diante de Deus, e Ele quer tudo ver, mas Ele quer que nós nos coloquemos diante dEle e falamos, Senhor, eu errei, eu fiz isso, eu agi assim com minha irmã, agi assim com o Senhor, entristeci o Senhor por isso, por aquilo.
ajudar a perdoar, nos ensinar a perdoar. Sabe por quê? Porque se eu não perdoo, eu não sou perdoada. Se eu não posso dar o que eu preciso, como eu quero pedir algo que eu não sei dar? E assim nós precisamos fazer. Aleluia. No verso 19, o Senhor diz, Davi diz: olha para os meus inimigos. No verso 19, olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. Às vezes nós temos pessoas que nos confrontam, pessoas que nos perseguem, que nos caluniam. Quantas situações dessa maneira eu já vivi, já passei. Mas o Senhor mandava eu me calar, porque quem me justificava e quem me testemunhava era o próprio Jesus. Eu obedecia e aguardava nele. E foi certa vez uma calúnia muito grande, pela obra que eu estava fazendo, porque Jesus entregou nas minhas mãos. E o Senhor, o Espírito Santo, me mostrou que tinha pessoas com ciúmes da obra que o Senhor estava fazendo na minha vida e através da minha vida com dependentes químicos, já há 2 anos. Mas o Senhor, Ele que me justificou. Foi algo muito profundo. Eu poderia ter feito, ter levado a justiça, ter levado no ministério da igreja, mas o Senhor diz: cala, porque quem vai falar por ti sou eu. E eu só olhava para aquelas pessoas e falava com o Senhor: liberta, Pai, transforma aqueles corações, repreende toda a ação do inimigo que fez com que essas pessoas fizessem o que fizeram, sabendo que não era verdade. Todos sabiam que não era verdade. E eu fui conversar com meu pastor e ele disse: Cristininha, fica calma, só obedece, nós te conhecemos. É muito sério quando nós levantamos uma calúnia, porque não é só o pastor que é ungido, porque pastor não, somos servos também ungidos. Eu sou ungida por Deus para o ministério ao qual Ele me chamou. Sou pequena sim, mas Ele é o meu Pai, Ele é o meu dono. E aí eu fui para um culto de oração e o Senhor usou a irmã Cláudia para falar comigo. Irmã Cristina, o Senhor vai falar assim para você: ó, quem vai falar com você é Ele. Eu perdoei aquela irmã porque eu amava, eu a conheci no mundo antes de conhecer a Cristo. E assim se passaram 6 meses. E aí encontrei a irmã Norma no caminho. A irmã Norma é uma mulher de Deus, amo aquela irmã. Isso ela é da minha cidade, tá? E ela me abraçou e somente disse assim para mim: pastor, Deus, por tua causa, vai fazer descer a sepultura. Você pensa que eu fiquei feliz? Não. Mas Deus, Ele faz e justifica da maneira dele. Passaram mais 6 meses. A minha filha me ligou: mãe, você não sabe quem morreu de repente. Eu falei: quem? O pastor Luciano. Eu falei: o quê? Morreu de infarto. Não brinque, não aponte, não caminhe, porque aquele que está lá em cima vê todas as coisas. Não brinque, Ele sabe quem é sincero e quem não é. E não foi só uma vez que Ele me
testemunhou, que deu, né, que me justificou, não foram outras vezes. Sou perfeita não, mas Ele sabe quem eu sou. O olhar dele está sobre cada um, e Ele nos vê em todos os momentos. Ele não perde, Ele não nos perde. Não, em momento algum podemos esconder dele. Por isso que é muito sério. Davi, ele orava pedindo a Deus: livra-me dos meus inimigos. Aleluia. E no 20 ele diz: guarda a minha alma. Guarda a minha alma e livra-me. Não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Ele pede 2 vezes: não me deixes confundido. E nós precisamos sempre orar dessa maneira. Pedir ao Senhor que nos ensine a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos um coração sábio. Unir o nosso coração ao temor do Senhor. Porque nós precisamos, amada igreja. Porque dentro de nós tem muitas coisas que nós precisamos ser trabalhados. E só nós podemos saber o que está dentro de nós. E passado esse tempo, essa irmã ainda ficou revoltada comigo. Mas um dia eu disse para Deus: Senhor, eu quero encontrar com ela. Eu ia vir embora para o estado de São Paulo. Eu sei que ela não está aqui, Senhor, em Volta Redonda. Mas eu quero encontrá-la, eu quero abraçá-la. Eu quero falar para ela, pedir perdão a ela. E também dizer para ela que eu a perdoo. E nós tínhamos lá, é um culto missionário. Que a igreja missionária aí é feita numa ilha muito grande. E quando eu vim embora, eu no domingo falei: eu vou lá no culto, né? Estava muito frio, estava até com febre. Falei: mas eu vou, Senhor. E orando, pedindo que encontrasse a irmã Rita. Porque antes de tudo isso acontecer, eu a encontrei na consagração. E quando eu a vi, eu a abracei. E ali eu chorava tanto, mas chorava. E eu entendi que não era eu, era o próprio Espírito Santo. Porque ele já tinha conhecimento de que os dias mais ali para frente aconteceria o que aconteceu. E quando eu entrei naquela ilha, a primeira pessoa que eu enxerguei, que encontrei, quem foi? A irmã Rita. E eu parei em frente a ela e disse: que bom que eu te encontrei, irmã Rita. Eu estava orando a Deus para te encontrar, porque eu estou indo embora daqui. E eu queria te pedir perdão. Se eu fiz alguma coisa contra a irmã, perdoa-me. E eu quero também dizer para a irmã que eu te perdoo de todo o meu coração. E quero te abraçar conforme eu te abracei naquele dia, naquela consagração. E eu abracei ela mais alta do que eu, mas eu consegui abraçar. E ela chorava, e ela chorava, e eu também chorava. E naquele dia foi quebrado, foi quebrado. Eu senti paz. Não que eu tinha tido culpa, não, mas aqui o que eu, como Jesus nos ensina, eles nos falam: ela me caluniou, então eu vou aonde? Eu vou àquele que me caluniou e peço perdão para ele, como se ele tivesse feito, nem eu tivesse feito para ele. Foi isso que Jesus fez na cruz. Ele nos perdoou e perdoou aqueles algozes, porque ele poderia ter falado com o Pai: Pai, extermina-os. Mas ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Sabe por quê? Porque a nossa luta não
que também faz isso. Ao mesmo tempo que dá lugar para o Espírito Santo, dá lugar também para o diabo. Por isso que Jesus disse que nós temos que orar e abençoar aquele que nos persegue. Não é assim? Aí você fala, mas ele fez isso para mim. Mas é assim, porque se eu não sei perdoar, como eu posso ser perdoado? Nós também crucificamos a Cristo. Nós também éramos inimigos de Cristo. Mas Ele foi e nos justificou naquela cruz. No meu e no seu lugar. Estevão, quando estava sendo apedrejado, o que ele disse? Perdoa-me. Perdoa, Deus. Eles não sabem o que fazem. E nós? Se nós não perdoarmos, nós estamos bloqueando os milagres. As nossas orações ficam retidas. E ficamos enfermos. Eu tenho um livro de um pastor. Se você não perdoa, você adoece. Muitos estão doentes com câncer da enfermidade, porque não quer perdoar. E o perdão, a falta do perdão, como diz o livro do pastor Rubinho, e também o pastor Hernandes Dias Lopes, que a falta do perdão, aquele que não sabe perdoar está tomando um copo de veneno todos os dias. Porque quem não perdoa, quem tem raiva, revolta, amargura da pessoa, acorda pensando nela, lancha pensando nela, almoça pensando nela, vai vivendo só pensando nela e desejando mal para ela. E esse mal é investido para mim mesmo. Eu precisava liberar aquela irmã, porque eu não havia feito nada daquilo. Mas eu precisava liberar, porque quando nós abrimos o coração e perdoamos, nós estamos liberando aquela pessoa. E estamos também sendo libertos dessas amarras e limpando o nosso coração, porque o nosso coração precisa ser purificado. O nosso coração não pode ter mágoa nem ressentimento. Nós não podemos viver dessa maneira, porque se Jesus nos chama, ficaremos. E tudo que nós desejamos fica retido. Por isso que o Senhor primeiro, Ele nos cura, para depois nós curarmos a outro. Precisamos ser transformados para depois levar a transformação para outros. Assim que eu me converti, pastor, porque escutava tanta gente dizer que ele tinha uma obra na minha vida, que isso, que aquilo. Olha que ele me livrou da morte muitas vezes. Eu cheguei a morrer, mas ele me ressuscitou. E há 4 anos depois que eu havia convertido a ele, ele me usou um pastor para dizer: o inimigo da tua alma que ceifar a tua vida aos 34 anos, mas eu devolvi o fogo de vida, porque eu estava já escolhida antes da fundação do mundo. O diabo tenta me destruir no ventre da minha mãe, já foi no início. E eu perguntei um dia para ele: que grande obra é essa que o Senhor tem na minha vida? E ele falou comigo assim como eu estou falando aqui: primeiro em você, para depois através de você. Porque foi assim nas Escrituras. Ele trabalhou na vida de todos, para depois esses todos trabalharem para ele. Porque não
avarenta, egoísta, orgulhosa, soberba. Essa é a nossa natureza, não é? Se nós lemos o texto lá do Evangelho de Marcos e outros, naquele versículo que Jesus diz que os anciões criticam a Jesus e os discípulos comerem, né, sem lavar as mãos, e Jesus disse: não é o que entra que contamina, porque o que entra sai do ventre, mas é o que sai da boca do homem, é o que contamina o homem. Aí ele vai dizendo todas essas coisas, porque é do coração do homem que saem os maus pensamentos. Por isso que precisamos conhecer as Escrituras. Oh meu Deus, aí vai falando. E eu estou aqui, pastor, se deixar eu vou. Eu amo essa palavra. Se fosse deixar, eu estou indo. O Senhor pode puxar, né? Me dar a parada aí na hora que for da vontade do Senhor. Então vamos lá. Por intermédio da meditação, Davi faz uma reflexão sobre os atributos e providências de Deus em prol daqueles que o temem. Percebemos que Davi tinha profunda intimidade com ele, atentando para identificar a voz de Deus. O nosso relacionamento com Deus não pode ser, portanto, superficial. Precisamos habitar no seu esconderijo, não sermos meros visitantes. Quantos visitantes que tem, não é? Em nossas orações permaneçamos atentos para que Deus tenha a nos falar, para aquilo que Deus tem a nos falar. Por isso que ele diz no Salmo 91, aquele que habitar é morar, habitar é viver, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas tem muitos que é só visitante, né? Chama Jesus, passa um pouquinho. Ah, não, eu vou voltar lá para fora. O processo é necessário. Todos passaram pelo processo. Davi, quando foi ungido, não foi logo para o palácio. Ele voltou lá para poder apresentar as ovelhas. E teve todo aquele processo de perseguição para depois chegar naquilo que era o tempo de Deus. Esses 25 anos que eu sirvo ao Senhor, tem hora que eu peço para Ele, me leva junto com o Senhor de uma vez. E muito interessante, ontem estava assistindo o Ebon pelo YouTube, e o pastor falava, eu estou passando uma fase, um processo bem, sabe, muito sofrido, que eu estou de pé, estou aqui, porque Ele me sustenta, Ele me leva. Paulo não disse: tira de mim esse espinho da carne, esse diabo que vem a me esbofetear. A gente não entende muito bem o que Paulo estava dizendo. Uns dizem que ele estava doente, outros falam, mas é certo que ele pedia para Deus e Deus dizia para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E ele permitia aquilo para que Paulo não se exaltasse. E Paulo mesmo reconhecia isso. Então a graça dele se aperfeiçoou, o poder dele na nossa fraqueza. Mas qual fraqueza? De pecado? Não. Eu estou sem força. Senhor, só sabe como eu cheguei aqui. Só sabe o deserto que eu estou passando e vivendo. Mas a graça dele está sobre mim. O poder vem do alto, através dele, para mim e para a igreja. Porque não pode ser eu. Se for eu, o Espírito Santo não convence ninguém. E a palavra é vã. Por isso que precisamos dessa presença. Então, eu ontem, conversando com o Senhor, aí aquele pastor falando
ele falou de Elias, pastor. Ele estava falando de Elias depois, de tudo que ele fez, a obra que ele fez, aquela mulher Jezabel atrás dele. Ele estava com medo, estava lá sofrendo, estava sendo perseguido. Ele diz: tira minha vida. Aí o pastor disse assim: mas ele não queria morrer. O desejo dele não era morte, mas era que aquele sofrimento cessasse. E tem alguém lá na mídia, lá do outro lado na mídia, que também fez a mesma oração. Mas Deus tem ainda a obra e o chamado. Ó, eu chorei bastante. Eu chorei bastante. Porque na verdade a gente não quer morrer. Paulo não queria, Paulo até sentia o desejo de ir embora, né? Mas ele diz: não, eu não preciso, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Há momentos que a gente olha: Senhor, parece que a gente não vai suportar, não é? A gente vai ficando cansado. Eu falo: Senhor, como diz a minha neta, né? Você já é velha, vovó. Aí eu falo: não, velha não, sou idosa. Aí a gente já não tem mais aquela estrutura. Eu já estou com 66 anos. Então já passou muito tempo. Tem momentos que eu falo: Jesus, só o Senhor mesmo para fazer isso. Já não é mais o 30, já não é mais o 40, já não é mais o 50. Mas é a força dele, é a vida dele que vai sendo renovada em nós, para que possamos prosseguir. Aleluia. Davi declara: faz-me saber teus caminhos. Vemos nessa declaração Davi pedindo direcionamento da parte de Deus, o que é reforçado no verso 15. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. E impressionante a consciência de Davi. Sabia da fragilidade, limitação e discerniu o que é bom ou mal. Portanto, coloca-se na dependência de Deus. A nossa dependência tem que ser em Deus. Desde o princípio, o homem dependia de Deus, mas ele quis, conhecer o bem e o mal e quis depender dele mesmo. Mas agora o Senhor nos faz passar nos processos para que nós possamos conhecê-lo e ter a total dependência dele, viver na total dependência dele, para que ele se manifeste como Pai, como amigo, como tudo aquilo que ele quer que se revelar a nós. O Deus que protege, o Deus que cuida, o Deus que corrige, o Deus que faz a ferida, mas cura a ferida, o Deus que disciplina, o Deus que nos quer de volta para Ele. Mas Ele só vai se manifestar através daquilo que nós não podemos. Mas Ele chega de repente e nos surpreende. E nos surpreende. Porque Ele cuida de nós. Ele é o nosso ajudador. O nosso ajudador. Eu vou mais para frente, senão vai ficar muito tarde. Vou descer mais um pouquinho aqui. Uma importante lição para nós. Em tempos de tanta supervalorização de conquistas pessoais e materiais, que a presente lição nos desperte para valorizarmos e priorizarmos conhecer os caminhos do Senhor. Vontade, direção, propósito, plano, orando, meditando na palavra de Deus e
e andando em Espírito. João 14,6 já disse, né? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. No segundo livro de Samuel, no capítulo 22, 31 a 33, eu amo essa parte dessa declaração, né, de Davi. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Ela é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho e o seu caminho. A vontade de ser guiado pelo Senhor. Salmo 25, no verso 5a, a parte A, Davi expressa: guia-me na tua verdade e ensina-me. A palavra verdade possui diversos significados literais e figurados, entre os quais destacamos certeza, confiabilidade, estabelecimento, fidelidade. Um viver sábio inclui associar a verdade com a benignidade. Provérbios 3:3 diz: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Eu vou seguir aqui, vou mais para frente para nós estarmos finalizando. Só quero ler aqui algo que Spurgeon escreveu. Enuncia que o menino, tendo começado a andar, pede ainda que seja guiado progressivamente pela mão ajudadora do Pai e receba mais ensinamentos. Davi sabia muitas coisas, mas sentiu a ignorância e desejou ainda estar na escola do Senhor. O caminho da obediência. Eu já estou andando mais para trás, pegando mais no final para nós terminarmos. O caminho da obediência. Deus quer que o homem ande pelo caminho da obediência. Jeremias 7:23 diz assim: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vós vá bem, para que possamos ir bem. Precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Por isso que Ele vem morar aqui em nós, por isso que é a habitação dele em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, e se Ele está comigo, está com você, nós precisamos pedir a Ele. Todo momento, quando saio da minha casa, que eu coloco a mão na maçaneta, eu digo: Senhor, que a tua presença vá adiante de mim, que o Senhor me guarde, me proteja, me livre de todo mal, e quando eu chegar aonde eu vou, que o Senhor já esteja lá me aguardando, e aquilo que for a vontade do Senhor que eu faça, que seja feito. Aquilo que não for, não permita que seja feito. E Ele cuida de mim. Romanos, há muitos simpatizantes do Evangelho, frequentadores de culto, mas o coração não é convertido. Seguem as suas próprias regras. Romanos 12:2 diz assim: Paulo, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O último, o caminho da graça. Com frequência, o salmista mencionava aspectos da graça. No verso 6, ele diz assim: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. E as misericórdias do Senhor se renovam de eternidade a eternidade para aqueles que o amam.
ele diz: não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Aleluia. Bom e reto é o Senhor, no verso 8, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. No 10, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Fazer a vontade do Pai é mais do que conhecer, dizer, se aproximar, ouvir, gostar, concordar. O discípulo de Cristo deve buscar, conhecer para fazer. João 13,17 diz: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerem. A conclusão: é fundamental que o cristão conheça os caminhos do Senhor. E quais são esses? A obediência, a graça e perfeição. Mateus 5,8 diz: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Essa perfeição é do caráter de Deus, que vai se aperfeiçoando em nós, para através de nós testemunharmos da santidade de Deus, testemunharmos de Cristo. E foi isso que Jesus disse: vós sois as minhas testemunhas. Uau! E como nós estamos testemunhando Cristo nesse mundo, nessa época? Efésios também, Paulo diz lá em Efésios 5:1: sede imitadores de Deus, como filhos amados. Ser imitador de Deus. Às vezes a gente pega assim, a palavra vem, eu gosto quando eu estou estudando, a palavra vem da nossa. Né? E aí eu fico: Senhor, como que vai ser isso? Estamos tão longe, Senhor. Mas as escolhas sempre estarão em nossas mãos. Os perigos e as dificuldades presentes na realidade da caminhada cristã não devem nos impedir de crescermos no conhecimento acerca dos caminhos do Senhor, e se buscarmos viver segundo a vontade de Deus. Nós precisamos, Jesus nos disse que são dois caminhos. Não são dois? Você marca a porta que leva à perdição e apertada, estreita a porta e apertado o caminho. Poucos são os que a encontram, porque tudo depende de nós. Jesus disse àquele que quiser vir após mim, o que precisamos fazer primeiro? Negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo, renunciar a esse mundo, renunciar tudo aquilo que aos nossos olhos parece muito bom, porque o mundo é uma vitrine. Nós olhamos para o mundo é uma vitrine, não é? E muitos estão caminhando para lá. Estão com o pé na igreja e outro mundo. Então ele disse que nós precisamos escolher. E escolha a porta estreita, o caminho apertado, porque ele nos conduzirá à vida eterna. E se perguntar aqui, quem quer ir para o céu, quem quer ir para o inferno? Ninguém quer ir para o inferno. Todos nós queremos o céu.
Mas o caminho para chegar lá é muito difícil. É tomado a... Se fosse fácil, Jesus não precisaria ir naquela cruz. Então nós precisamos conhecer a Cristo, conhecer a Deus, os seus caminhos. Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer realizar na minha vida e através da minha vida? Direciona-me, me habilita, me ajuda. Não me deixes confundida, mas mostra-me, faz-me saber a tua vontade, faz-me saber os teus caminhos, porque é nele que eu quero prosseguir, é ao Senhor que eu quero seguir, é ao Senhor que eu quero para a minha vida, é o Senhor que eu quero, eu desejo, eu tenho fome de ti, eu tenho fome da tua palavra, eu tenho fome e sede da tua presença. Mas depende de nós. Depende de nós. Lembre-se, a escolha está em nossas mãos. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede toda fonte, toda decisão e sentimento. É o centro da nossa alma. Se ela está ferida e amargurada, peça ajuda para o Espírito Santo, para que você possa ser curada. Há muitos anos atrás eu disse para o Senhor deitado: tira essa dor da minha alma, cura essa ferida. E eu fui para uma consagração. E ali nós louvamos. E quando eu terminei de louvar, a irmã me chamou: irmã Cristina, vem aqui. Porque Deus quer, nós vamos levantar um clamor por você. E aquela ferida foi curada. O que você não consegue, peça para Ele. Ele é o seu ajudador. Ele vai te ajudar. Ele é o teu amigo. Ele é aquele que verdadeiramente quer nos ajudar, quer nos ensinar, quer nos conduzir, quer nos instruir. Mas eu preciso descer e entender que sem Ele eu não posso nada. E sem Ele eu não sou nada. E não sou. Glória a Deus. Amém.